Senhor presidente, caros senadores, primeiro eu quero parabenizar o ilustre relator, o senador Rogério Carvalho, que inclusive em função das perguntas que foram feitas, mostra que se preparou, né? Além de fazer a sua relatoria, estudou o assunto, né? Verificou quais as dificuldades que o próprio projeto apresenta, né? E tem a boa vontade, inclusive, de dialogando aqui com os senhores senadores, de tentar minimamente aperfeiçoar essa nova estrovenga que o governo propõe aqui ao país, né? Vejam, senhores, nós estamos num momento em que há uma discussão sobre uma crise institucional causada pelo descontrole das contas públicas. Nós estamos num momento em que, recentemente, o Banco Central, através do seu conselho, definiu um percentual de 15 pontos percentuais anuais de taxa Selic. E o pior, a ata dessa reunião mostra com clareza a preocupação do governo aos estímulos artificiais que são dados à economia, que na contramão dessa necessidade de um ajuste fiscal, pelo contrário, tornam ainda mais agudo o grave problema fiscal do país e se corrói a política macroeconômica e os fundamentos da política macroeconômica brasileira. O presidente da Caixa Econômica afirma que espera que mais de 100 bilhões de reais sejam disponibilizados para o conjunto dos trabalhadores brasileiros em função da aprovação dessa medida provisória. Nós estamos falando, senhores, de um recorde de 70 milhões e 300 mil pessoas endividadas no Brasil. Quase 45% dos adultos brasileiros estão negativados. Quase 80% das famílias brasileiras até maio de 2025 têm dívidas. Esse risco do superendividamento, ele se acelera em função de mais um estímulo que é dado à economia na contramão de um programa sustentável que minimamente nos requer, eu diria, um mínimo de racionalidade. O relator diz com muita propriedade que essa modalidade já existe, através de convênios entre instituições e bancos. O relator explica que o que está sendo emprestado não é o Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro, mas que ele é dado como garantia deste empréstimo, o que garante, a priori, baixíssimo risco no caso de inadimplência por parte de quem tomou esse empréstimo. Mas vejamos, senhores, nós assistimos aqui a um debate inicial da preocupação do eminente senador Everton sobre quem deve definir essa questão de juros e o encaminhamento do processo, se é o Conselho da Previdência ou se é o Conselho Monetário Nacional. Nós estamos falando de uma taxa média que o setor já publicizou de quase 4% mensais. Nós estamos falando de quase 60% ao ano. Quando nós ouvimos aqui o eminente senador Oriovisto nos lembrar que o Fundo de Garantia remunera em torno de 4% ao trabalhador brasileiro. É claramente um incentivo a uma apropriação do recurso que é do trabalhador, sobre uma perspectiva de que isso de alguma forma vai ajudá-lo. Não, nós estamos, na verdade, criando mais um problema na vida desse trabalhador que em algum momento vai ter que resgatar essa dívida. A Associação dos Supermercados, a Abras, inclusive encaminhou ao eminente ministro Luiz Marinho, acho que em maio de 2025, um relatório circunstanciado a respeito das dificuldades que eles enxergavam na lei, e entre eles identificaram que a maneira como está sendo apresentada a medida provisória permite diferentes taxas de juros coroadas pelas instituições financeiras que pode atingir, em alguns casos, taxas superiores a 15% ao mês, compatíveis aos praticados pelos cartões de crédito,
em função de pesquisas feitas pelos supermercados brasileiros com as instituições que vão estar habilitadas neste programa. Além do fato de que diversos descontos obrigatórios que necessariamente estão no contra-cheque do trabalhador brasileiro, né, a medida provisória não esclarece de que forma eles serão abatidos para se definir esse percentual de nível de endividamento de 35%, o que vai permitir que, em alguns casos, isso passe de 50%. Nós vimos aqui alguns problemas levantados pelos nossos amigos parlamentares, que nos colocam aqui, por exemplo, a questão da admissão ou da necessidade da quitação desse empréstimo de forma antecipada. Então, vocês, na verdade, com a aprovação desse programa, apesar de toda a boa intenção, nós vamos conseguir, ao fim e ao cabo, ir na contramão do discurso que é feito pelo governo, eu diria de uma forma reiterada, há quase 2 semanas, pobres contra ricos. Nós estamos tirando o recurso dos pobres, que é o Fundo de Garantia, e permitindo que os ricos, que são os bancos, lucrem, a priori, em média, quase 60% de juro em cima desta operação. É o mais razoável, senhor presidente, senhores senadores, que nós possamos permitir, então, que esses trabalhadores se apropriem de parte desse recurso que está sendo oferecido como consignado. Agora, nós temos outra situação que eu peço a reflexão dos senhores. Por que o Fundo de Garantia foi instituído? Além do fato de você prover o trabalhador, por ocasião da sua demissão, de um mínimo de suporte pecuniário que lhe permita sustentar a sua família e seus esforços pessoais até que ele volte a se reintegrar ao mercado de trabalho. Ele também foi instituído, e isso é claro em todos os governos nos últimos 20, 30 anos, 40 anos, como instrumento de financiamento de infraestrutura no Brasil, dos programas habitacionais, dos programas de saneamento, porque a remuneração, como muito bem foi lembrada pelo senador Iovisto, ela é menor do que o próprio mercado oferece. Então, essa diferença é apropriada, né, tanto pelos novos entrantes como pelo governo, para se investir nos programas habitacionais e nos programas de infraestrutura, principalmente de saneamento por todo o Brasil. Então, essa sanha que existe do governo de se retirar recursos do Fundo de Garantia também deve ser levado em consideração, e eu pergunto até se esse estudo foi feito ao nobre relator, né? Deve ter sido levado em consideração se não vai alterar, né, ou danificar ou prejudicar esses importantes programas estruturantes que beneficiam o conjunto da sociedade brasileira e são políticas do Estado e não políticas de um governo de ocasião. Então, diante dessas reflexões e parabenizando novamente o eminente relator, que faço as ponderações que aqui fiz e que não me sinto confortável, né, para votar neste projeto de forma positiva, porque acredito que não é a solução. Você está aumentando o endividamento do trabalhador brasileiro, né, que já está super endividado, né, oferecendo a eles um juro que é extorsivo, maior do que inclusive os consignados da Previdência, que estão tabelados, se eu não estou enganado, de 1,80 e poucos por cento, né, você está quase o dobro do que é oferecido aos aposentados, e um recurso que certamente tem uma garantia e uma dificuldade de que haja inadimplência muito grande, dado que a garantia é o próprio Fundo de Garantia do Trabalhador. Então, agradeço aqui a atenção dos meus pares e, parabenizando novamente o ilustre relator, né, eu coloco a nossa dificuldade de votarmos favoráveis a esse projeto.